Abandono afetivo. Precisamos falar sobre isso. Segundo dados da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não têm o nome do pai no registro de nascimento. Dessa forma, estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros têm apenas o nome da mãe em seus documentos. Segundo o site frases.com, abandonar significa deixar desamparado, sem atenção e proteção. Isso reflete não apenas em quem foi abandonado, mas em quem abandonou também. É um peso que se carrega por toda a vida. E para quem ficou, restam as dúvidas sobre os motivos. Eu sou Nelly Pereira, do canal Família em Pauta, Desconstruindo Conceitos. E o tema de hoje é abandono afetivo. Abandono afetivo acontece quando pais negligenciam a relação com seus filhos, faltando com afeto e com os deveres garantidos pelo artigo 227 da Constituição Federal às crianças e adolescentes. O abandono afetivo causado pelos pais aos filhos pode gerar consequências psicológicas graves e muitas vezes irreversíveis. Segundo o site Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não há como obrigar um pai a amar o seu filho, mas a legislação lhe assegura o direito de ser cuidado. Os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto ao direito geral de cuidados podem responder judicialmente por ter causado danos morais aos seus próprios filhos. Um exemplo típico de abandono afetivo é quando o responsável não aceita o filho e demonstra expressamente o seu desprezo em relação a ele. Em decisão recente, no qual um pai foi obrigado a indenizar a filha por abandono afetivo, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal destacou que amar é uma possibilidade, cuidar é uma obrigação civil. Segundo o site Mundo dos Psicólogos, se o pai participa da educação, se é solidário e afetuoso, ele pode contribuir bastante para o desenvolvimento linguístico, social, emocional e cognitivo da criança. Também a ajudará a ter uma autoestima mais elevada. Por outro lado, um pai ausente pode causar feridas emocionais que persistem por toda a vida. A ausência paterna pode ser física, quando os pais são separados e o homem tem pouco ou nenhum contato com os filhos. Ou emocional, quando o casal está junto, mas o homem não participa da criação dos filhos. As principais características de um pai ausente são: falta de empatia, quando o pai tem pouca ou nenhuma conexão afetiva com os filhos e com pessoas em geral. Mantém relações superficiais. Normalmente, esse tipo de pai ausente é assim porque quer e não vê nada de errado nisso, e não se coloca no lugar da mãe e dos filhos. Fugindo de sua responsabilidade de ser pai, logo não cria laços emocionais com as crianças. Imaturidade emocional. Pessoas que não amadureceram emocionalmente têm dificuldades para se relacionar. Não querem e não aceitam crescer, fogem de suas obrigações e muitas vezes são pessoas tóxicas. A imaturidade emocional pode ser causada por um trauma na infância. Esses homens vivem como se fossem adolescentes e não são capazes de expressar emoções. Irresponsabilidade. A maioria dos pais ausentes tomaram a decisão, consciente ou não, de fugir da responsabilidade de criar seus filhos. Atuam como se a criança não existisse, deixando toda a responsabilidade para a mãe e outros cuidadores. Egocentrismo. Só olham para o próprio umbigo,
fazem seus planos, seguem suas vidas como se a criança não existisse. Prioriza outras coisas como trabalho, dinheiro, esporte, vida social e etc. Obsessão pelo trabalho. Muitos pais ausentes são pessoas viciadas em trabalho ou trabalhador compulsivo, podendo passar até 14 horas em um escritório. Nunca tem tempo para a família. Mesmo durante as férias, não conseguem desconectar e ter tempo de qualidade com os filhos. A ambição profissional está acima de tudo. Ter um pai ausente deixa muitas sequelas. Segundo os psicólogos, adultos que não tiveram o amor e o cuidado paterno costumam ser mais desapegados emocionalmente, costumam ter dificuldades em estabelecer vínculos afetivos fortes e duradouros. Além disso, muitos filhos de pais ausentes repetem esse comportamento quando se tornam pais. Mais inseguros. Devido ao sofrimento emocional causado pela ausência paterna, essas pessoas costumam ter muito medo da decepção e do abandono. O medo ao abandono pode gerar uma séria dependência emocional em relação a outras pessoas. Além disso, essas pessoas costumam ter autoestima baixa. A rejeição paterna compromete a autoestima e deixa um vazio difícil de ser preenchido. São mais propensas a apresentar algum transtorno psicológico. Muitas vezes, o sofrimento gerado por um pai ausente pode trazer sérias consequências psicológicas, como a depressão, ansiedade e a anorexia. São mais propensas a entrar em relações tóxicas devido à baixa estima e à carência afetiva. Pessoas que não tiveram um pai presente podem ter problemas em estabelecer relacionamentos saudáveis. Devido ao medo de perder novamente alguém que ama, muitas delas não são capazes de cortar determinados vínculos nocivos e vivem relações abusivas e infelizes. São mais propensos aos vícios. Muitos filhos de pais ausentes tentam compensar essa carência de outra forma, podendo ser viciados em drogas, jogos, sexo, compras e outros. De fato, ter um pai ausente deixa marcas emocionais e psicológicas. No entanto, não significa que não seja possível seguir adiante e encontrar a felicidade. Se você tem um pai ausente, o primeiro passo é aceitar como se sente em relação a isso. Também é importante ter em mente que você não é culpado pelas escolhas dos outros, mas é responsável por traçar seu próprio caminho. Ficar remoendo o passado não mudará a situação, mas está em suas mãos ter um futuro mais feliz. Além disso, você pode conseguir ficar mais em paz se passar a valorizar mais outras pessoas que tiveram um papel fundamental em seu desenvolvimento, como a sua mãe, ou seus avós, ou amigos. Por fim, se sente que é incapaz de superar essa dor, talvez seja o momento de você procurar apoio psicológico. Um psicólogo terá as ferramentas necessárias para ajudar você a ver essa relação por um outro prisma. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dê o seu like, ativa o sininho de notificações, comenta e compartilha. Você vai estar ajudando muitas vidas e o meu canal. Você pode também deixar sugestão de temas para ser abordado aqui no canal Família em Pauta, Desconstruindo Conceitos. Um beijo e até o próximo vídeo.